Senadores Eduardo Braga e Omar Aziz promoveram um evento de união política Amazonas Forte de Novo na manhã desta sexta-feira no Clube da OAB, na zona centro-sul de Manaus. O momento marcou o lançamento da pré-candidatura de Omar para a disputa do cargo de governador do estado. Estiveram no local diversos políticos, prefeitos do Amazonas, representantes de partidos, lideranças políticas e vereadores. Em seu discurso, Braga destacou o objetivo do movimento. Por que surgiu a ideia desse movimento? Percebemos uma coisa, que se o Amazonas não se unir, nós não vamos conseguir entregar para o povo do Amazonas aquilo que o Amazonas precisa para prosperar. E nós, homens públicos, temos que colocar o interesse do Amazonas acima de qualquer interesse individual ou pessoal. E por isso, conversando com o Omar, conversando com o Davi, nós chegamos à conclusão que estava precisando um chamamento público para que o Amazonas, independentemente de partido, aqui tem gente de todos os partidos, porque o nosso partido de verdade é o Amazonas, é o povo do Amazonas. A nossa ideologia não é ser de esquerda, não é ser de direita, é ser a favor do homem e da mulher amazonense. Chega de nós, amazonenses, cuidarmos de uma floresta, termos uma riqueza que Deus nos deu e quererem nos proibir para servir os interesses, sabe lá de quem? Menos de quem vive aqui no Amazonas. Políticos locais, como o prefeito Davi Almeida, demonstraram apoio à ideia de união e mudança de governo. Todos os deputados estaduais presentes aqui é a confirmação de que a criação desse movimento é para que o Amazonas possa avançar de novo, que o Amazonas possa crescer novamente. O Amazonas já sediou Copa do Mundo, Manaus sediou Copa do Mundo, Manaus já sediou Olimpíadas. Na gestão do Omar e do Eduardo, mais de 60 mil casas foram construídas na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Com Eduardo e com Omar, nós tínhamos o interior com investimentos. E os senhores prefeitos que estão aqui sabem que sem a ajuda dos senadores Omar e Eduardo é muito difícil administrar. Isso mostra que a união desse grupo é para o bem do estado do Amazonas. É para que nós possamos ter mais casas construídas no interior, moradias. É para que a gente possa trabalhar com a agricultura, com a produção rural, com a educação, com a saúde, com a segurança. É o resgate da dignidade do povo do estado do Amazonas. Eu me uno a este movimento para que eu possa ombrear juntamente com os senhores, para que nós possamos trabalhar e melhorar a vida de todas as pessoas no estado do Amazonas. Omar Aziz agradeceu os políticos presentes e reconheceu a importância do apoio do governo federal na defesa dos interesses do Amazonas. Também nos ajudou muito a que a gente pudesse fazer a reforma tributária e não permitisse que a Zona Franca perdesse absolutamente nada. Mas tenho que fazer justiça. O Eduardo trabalhou pra caceta. Muito. O Eduardo foi o cara que segurou a pressão no Brasil todo contra a Zona Franca. Eu liderava o maior partido e tinha o apoio do meu partido para votar. Mas você imagina a quantidade de agenda que o Eduardo teve que fazer, a saliva que teve que gastar para convencer que a Zona Franca é intocável, e por isso nós tivemos a ajuda do presidente Lula a fazer com que... E ele disse isso para mim e para o Eduardo. Eu não quero que a Zona Franca tenha 1 centímetro a mais do que tem.
Marcelo, mas também não aceito que se tire 1 milímetro da vantagem comparativa que ela tem. Por isso que o Eduardo disse, você pode não concordar, mas a melhor coisa de um homem e de uma mulher é ser grato e reconhecer aqueles que nos ajudam. E eu estou falando aqui, e eu fico olhando o rosto de todo mundo, Eduardo. Parece que eu estou na minha sala, porque mais de 99% das pessoas que estão aqui já estiveram sentados e conversando comigo dentro da minha sala. Eu não estou falando para líderes, eu estou falando para os meus amigos e minhas amigas Amazonas que vieram Forte aqui hoje nos é a prestigiar. retomada De muita coisa que o Eduardo criou, eu dei continuidade, quando cheguei ao governo, fiz novos programas. É retomada de fazer casa no estado todo. É retomada de cuidar de deficiente. É retomada de enfrentar a insegurança, não levando flores para bandido. É enfrentar bandido como deve ser enfrentado. É dessa forma que nós vamos voltar. Mas nós vamos voltar com uma experiência muito maior. Vamos voltar com uma capilaridade dentro do Congresso Nacional e dentro do governo muito grande. Por isso que eu preciso muito, se Deus me der a oportunidade de governar de novo esse estado, da ajuda do Eduardo Braga no Senado Federal. Preciso demais. Não dá para separar. Aquilo que nasceu para ficar junto, vai ficar junto. E agora, somado ao Davi, nós vamos fazer um Amazonas forte, forte para desenvolver